Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou regravando esse vídeo porque o outro vídeo ficou uma bosta. E eu fiz o roteiro desse vídeo um pouco mais estruturado, porém, sentei para gravar, o vizinho está tocando uma música aqui. Então eu estou com o microfone bem perto, estou com um abafador de ruído e eu espero que esteja bom. Porque se não tiver, a gente vai ter que marcar para regravar esse vídeo mais uma vez em um outro momento. Mas enfim, vamos lá. Já peço desculpa a vocês também, porque estou suando aqui, ó. Estou brilhando, porque está um calor do inferno aqui no Rio de Janeiro, o mês inteiro no calor dos infernos. E eu estou com um gelador aqui de frente, bate um ventinho assim e tal, mas não pode ser tão forte para mim sair no áudio. Então eu espero que seja bom esse vídeo. Então vamos pro vídeo. Então, eu sou Sky, bem-vindo ao Sky Versus. Se inscreva aqui, deixe seu like, comente. Me siga nas redes sociais, que é sky.writer_. Eu também sou escritor, crio conteúdo lá no Instagram também, no TikTok, enfim. Me sigam lá nas redes sociais e vamos ficar um pouco mais próximos, conversar um pouco mais. Nos stories eu apareço de vez em quando, conto a minha rotina de escrita, enfim, dos meus livros que eu tô lendo. Me sigam lá, vamos ficar mais perto, porque aqui eu surto em grande escala, mas lá vocês acompanham momentos que eu estou surtando. Então, vale a pena vocês também conferirem lá. E o livro que vamos falar hoje é um que eu sou apaixonado demais, que eu já li todas as HQs, e agora eu li o livro escrito, né? Não tem imagens, que também me ganhou muito, e eu vou conversar com vocês sobre ele. É Fence, Posição de Ataque. Gente, entregou tudo e muito mais, o que demorou muito para ser entregue nas HQs. E olha que eu tenho todas as HQs aqui, tá? E a gente vai conversar sobre esse livro e elas. Então vamos para um resumo básico. Eu vou trazer para vocês, contextualizar. Quem não leu Fence vai saber um pouquinho mais da história. Quem já leu vai poder relembrar para surtar comigo durante esse review aqui desse livro. Então vamos lá. Fence é uma graphic novel, na verdade uma HQ, né? Enfim, de C.S. Pacat, que conta a história de Nicholas Cox. É um jovem garoto pobre que sonha em ser esgrimista, principalmente depois que ele descobriu que seu pai é um campeão aposentado. Então a história começa por aí, contando esse ponto de vista de Nicholas. E para completar, o pai dele também não sabe da existência dele, então que torna a história um pouco mais interessante, porque o pai dele é um esgrimista super famoso e que já tem um filho que também é famoso na esgrima. Já temos assim um contexto para vocês. E então, com muita determinação e bem pouco treino, o Nicholas ele foi treinado por um cara que ele conheceu, que sabia que sabia de esgrima, dava aula de esgrima. Então o Nicholas fez um acordo com ele de limpar meio que o local, né, em troca de aula de esgrima. Então ele não tinha muito treinamento. Mas mesmo assim, o Nicholas decidiu participar de uma competição que estava rolando na cidade. E ele acabou duelando contra o Seiji Takayama, que também é um outro personagem muito importante para essa narrativa. Obviamente, o Nicholas acaba perdendo esse duelo, porque o Seiji é um esgrimista super famoso também, ele é um dos tops lá, e ele acaba perdendo, mas uma treinadora acaba vendo a determinação do Nicholas em ganhar aquela competição, e acaba também analisando as habilidades deles ali, e ele acaba ganhando uma bolsa para estudar e treinar na King's Hall, que é uma escola de riquinhos esgrimistas. Durante a narrativa, no primeiro volume, acho que do livro já, o Nicholas e o Seiji acabam sendo colocados como colegas de quarto nessa mesma escola, porque o Seiji acaba indo também para essa escola, só para não ir para Action, que é a escola do seu rival, que ele quer ganhar numa competição. Então ele vai para King's Hall, acaba sendo colega de quarto do Nicholas, onde eles já não se dão bem muito ali, porque o Nicholas ele cisma que quer ser o rival do Seiji, vai derrotar ali em algum momento, enquanto o Seiji está pouco se importando com o Nicholas. E aí a treinadora decide fazer uma competição entre os alunos para poder montar a equipe de esgrima, que seriam 5 pessoas. Não, seriam 6 pessoas. Seriam 4 principais e 2 reservas. E aí acontece a luta lá e ela acaba escolhendo os seguintes personagens para fazer parte da sua equipe de esgrima. Eu não sei de onde eu tirei que são 6, né? Eu tirei os 6 pessoas de algum lugar, mas enfim, são 5, gente, realmente. Eu vou mostrar pra vocês graficamente aqui, porque tá estourando a lâmpada, tá estourando, tô tentando aqui, entrando na luz natural contra, então assim, vamos tentar o que der. Aqui nós temos o capitão, que é o Havers, temos o Aidan,
que é o galã da escola, mas ele quase nunca aparece nos trailers, mas ele ainda assim é muito bom. Temos o Sage, que é o juiz muito bom, né? O Nicholas, que é o que recebeu a bolsa, e o Eugênio, que aparece na história. Nos quadrinhos ele é bem gato pingado mesmo, tá? Ele aparece só pra como um alívio cômico durante a história. Agora, devidamente apresentados os personagens e os seus lugares na história, vamos falar sobre este livro aqui, tá? Eu vou contextualizar pra vocês sobre o que acontece nesse livro aqui, de uma forma bem resumida, tentando não dar muitos spoilers, mas já vou avisando que provavelmente vai vazar alguns spoilers, porque, gente, esse livro aqui me fez surtar tanto. Eu não dava nada pra ele, tanto que eu demorei pra ler. Eu fui ler em 2025, em mês de fevereiro, apesar dele ter lançado ano passado e eu ter pegado ele ano passado. Eu demorei um pouco pra ler porque eu não tava dando nada pra ele, mas quando eu li, eu devorei ele em um dia. Foi um dia. De tão bom que estava. Voltamos! Eu sei que pra você só foi só um corte de um momento pro outro, mas eu tive que parar esse vídeo porque estava tendo muito barulho dos meus vizinhos e eu precisava gravar num lugar mais silencioso, porque estava me incomodando quando eu me enrolar no que eu tinha pra falar. Então vamos de volta pro vídeo e eu vou continuar contando a história pra vocês do que se trata. Bom, a história começa com a treinadora chamando um a um dos integrantes de equipe, né, de esgrima, para conversar com eles e passar tarefas para cada um realizar. E durante a interação com cada um dos integrantes da equipe, acho que a mais engraçada foi a do Aidan, porque o Aidan ele não aparece nos treinos, ele só vai para competir e não dá para contar com ele, sabe? Ele tá sempre sendo maravilhoso e nunca comparecendo a treino nenhum, então ele é o mais afastado da equipe, assim, que a gente não consegue ver ele interagindo com a equipe no todo. Então, a treinadora pegou, começou a puxar a orelha dele e tudo mais, e ele falou: ai, tá, eu não tô nem aí, eu não me importo, você não tem como atingir e tal. Mas ela conseguiu pegar num ponto fraco do Aidan, porque ele é melhor amigo do Harvard e também colega de quarto. E ela falou: se você não passar a levar os treinos a sério, não fazer parte dessa equipe, eu vou trocar você de quarto, você não vai fazer mais parte da equipe, e também eu vou dar ao Harvard, que é o capitão, um colega de quarto que seja da equipe e que integre mais, que vale mais a pena para ele estar convivendo. Nisso ele tremeu na base e falou: tá, eu vou fazer o que você quer. Interagir. Então, era uma relação que eles tinham que fazer até um certo dia, que era para uma fogueira, e falar sobre coisas pessoais deles, compartilhar trocar essa relação com outros integrantes da equipe para compartilhar essas partes mais pessoais. Gente, no final não tem ninguém trocar nada, tá? Mas dá certo o plano da treinadora, então vamos lá. Então, temos o Harvard. O Harvard, ele é perfeito, ele é o senhor perfeitinho, ele é o senhor galera. Então ele se dá bem com todo mundo. Então não tem como ele participar dessa questão de equipe, se integrar mais na equipe, se ele já participa e já integra com todo mundo, entendeu? Então, a tarefa do Harvard, neste plano da treinadora, é que ele pensasse mais nele ao invés de pensar no coletivo. A tarefa em equipe dele é pensar nele, não no coletivo. Que tava tudo muito engraçado. E aí o Harvard começa a partir na missão que a treinadora dele disse, né? De conhecer pessoas, de namorar, porque ele nunca namorou, nunca teve a fofoca do Harvard namorando. Então ele começa a sair com pede a mãe dele, né? Liga pra mãe dele: mãe, me indica uma garota que não poderia sair aí. E ela indica, a filha de uma amiga dela. Ele sai com essa menina e não dá certo. O Aidan fica putaço, porque ele não gostou disso que a treinadora fez pro Harvard. E primeiro a gente pensa assim: deve ser ciúme de amigos, né? Mas aí o Harvard, ele fala assim: eu acho que não rolou com ela porque talvez eu não me interesse por meninas. Talvez eu me interesse realmente por meninos. Então, mãe, me indica um menino. E ele saiu com o menino. Enfim, numa dessas, já aviso, atenção, spoilers. Descobrimos que o Aidan realmente é apaixonado pelo Harvard, que foi o primeiro amor dele. E como eles conheceram muito jovens, não tinha essa coisa de namoro e de namorar meninos muito na vida deles, eles conheceram muito criancinhas, então seguiu numa amizade. Mas esse amor se desenvolveu e o Aidan sempre foi apaixonado pelo Harvard. É muito bom. Então, numa tentativa do Harvard, que sempre viu o Aidan como um amigo, tentar aproximar ele desse garoto que ele tá saindo,
faz um encontro duplo, né? O Aidan chama qualquer pessoa pra ir nesse encontro, mas aí o de encontro é um desastre. O garoto que tava com o Harvey acaba percebendo que rola uma coisa entre eles. O garoto que tava com o Aidan também, menos o Harvard percebe, sabe? O Aidan diz que ele só vê ele como amigo e tal, e acontece essa dificuldade ali no começo que traz pra gente. Mas aí, durante esse desenvolvimento, essa crise que acontece no relacionamento do Harvard, ele decide falar assim: eu tenho que aprender a namorar, talvez o problema esteja em mim. Porque ele é ser perfeitinho, ele não vai culpar alguém, ele vai culpar a si mesmo. E ele decide pedir ao melhor amigo, né, o Aidan, que é tão experiente em namoros, integração e tudo mais, pra fingir um namoro falso com ele, ensinando ele a se relacionar com outra pessoa. E, tipo, no começo fica meio assim, né, o Aidan fala, não sei se vai dar certo isso e tal, mas o Aidan é apaixonado pelo Harvard, então ele pensou, talvez assim ele perceba que eu gosto dele, talvez assim ele goste de mim, eu vou tentar. Ele foi pro ataque e tentou. Só que, enquanto o Aidan tá vendo aquilo como uma oportunidade para tentar se aproximar do Harvard e mostrar que gosta dele, deixar claro de alguma forma, pro Harvard, o Harvard, na verdade, tá o tempo todo afirmando a relação deles como uma friend zone. Ai, meu amigão, o tempo todo essa frase, jogando na friend zone. Porém, tem um certo período que o Harvard começa a sentir coisas pelo Aidan e ele fala: isso não é certo, porque o Aidan fica com todo mundo, ele vai achar que eu tô me apegando nesse namoro falso, que eu tô vendo ficando na minha cabeça. Então ele decide cortar esse namoro falso, só que o Aidan beija ele e fala assim: eu precisava de um beijo real pra mim. E aí, gente, foi tudo, sabe? Foi tudo que eu esperava, mas aí não rolou mais nada depois disso, tá? Trocaram pro seu canto, ficou aquele clima estranho entre os dois e ninguém resolveu mais nada. Mas eu vou falar pra vocês que essa é a parte que, tipo, entregou tudo, sabe? Porque no volume 6 das HQs terminou com um climazinho rolando entre o Sage e o Nicholas. E esse, já continuando essa história a partir do volume 6, né? Já entrega mais o romance, desenvolve um pouco mais do que demorou para desenvolver nos 6 volumes entre o Aidan e o Harvard. Então, assim, por mais que parou ali quando era pra agora vai, sabe? Eles entregaram um beijo, entregaram romance falso, entregaram carícias, entregou o romance acontecendo de alguma forma pra gente. Enquanto no volume 6, do volume 1 ao volume 6, demorou, a gente tem a ideia que vai rolar alguma coisa entre o Nicholas e o Sage. E quando a gente recebe uma migalha assim, tá pintando um clima, acaba o 6º volume e a gente fica na vontade, tá na vontade até agora. Pra mim, entregou tudo ali naquela parte, já com o Aidan e o Harvard, porque eu amo esses dois personagens. Desde o primeiro, coisa que ele desenvolvesse mais nos primeiros HQs, mas agora nesse livro eu acho que desenvolveu bem mais, então, muito obrigada. Tá, agora vamos falar sobre o Sage, o Nicholas e o Eugênio, que são os outros personagens que também são parte da equipe e que são desenvolvidos nessa história. Vou deixar bem claro pra vocês, durante a narrativa deste livro, né, traz pra gente só o POV de cada um deles, dos 4. Do Eugênio, ele é literalmente um personagem que suporte, sabe? Um alívio cômico, suporte. Então ele ajuda a narrativa dos outros personagens. Ele não tem história contada pra gente, do ponto de vista assim. E vou falar pra vocês que por mais que a gente tenha o POV do Sage e do Nicholas nesse livro, o POV do Nicholas é muito chato. Muito chato. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o POV do Nicholas depois. Mas vamos pro mais importante, que é o do Sage. Bom, o Sage, ele, desde o primeiro volume das HQs até agora, né? Ele é bem travado. Muito travado. Porque ele só na cabeça dele, ele só sabia falar, interagir sobre esgrima. E ele era todo formal. Todo formal. Só nisso que ele sabia pensar, falar, respirar, interagir. Era só isso. E mesmo assim, a interação entre os integrantes de equipe dele era muito difícil. A única pessoa que ele conseguia desenvolver um pouco mais essa conversa, interagir com outra pessoa, seria o Jesse, que é o irmão, né, do Nicholas, que até então ninguém sabe, mas ele é da Exton. Então, tipo assim, já sabe que rolou uma coisinha entre ele e o Sage, que eles não se falam, que eles brigam pra caramba, enfim. O Jesse também aparece nesse livro, tentando trazer o Sage 2 vezes seguidas pra Exton, mas ele não consegue. Bom, durante essa narrativa, acontece uma briga entre ele e o Nicholas, o que já é comum.
Só que essa briga acaba envolvendo o Jesse numa questão correndo na meio da floresta, enfim. O Jesse aparece, tenta levar o Sage embora, e o Nicholas aparece, enfim. E aí, o Nicholas fica muito pilhado com aquilo, então, tipo, fica muito brabo e não fala com o Sage. E o Sage também fica muito brabo, porque ele já é normal dele ficar brabo e não falar. Só que ele sempre tá esperando que o Nicholas vai falar com ele. Sendo que o Nicholas não vai. Ele fica preso dentro da própria bolha dele, com raiva das coisas e tentando passar o momento, enfim. E aí, o Sage vê aquilo como aconteceu alguma coisa. Será que ele está pistola comigo? E ele vai até o Eugênio, que o Eugênio é muito fofoqueiro, né? E pergunta ao Eugênio o que aconteceu, se ele sabe o que está acontecendo, enfim. E o Eugênio fala pra ele que durante a narrativa, né, acontece um monte de coisa assim no meio. O Nicholas e o Eugênio foi numa loja de relógios, de joias, enfim. E os garotos que são da Kings Hall zoaram o Nicholas por ele ser pobre. E deram a entender na loja que ele teria que sair dali, porque senão ele iria roubar a loja. Então, o Eugênio viu aquilo como se tivesse mexido com o Nicholas e o Sage ficou muito puto. Então, ele resolveu tramar, junto com o Eugênio e os amigos do Eugênio, que são o pessoal que faz academia, são bombadões que são tratados lá na história, e para criar pegar uma peça dos garotos, pega uma peça trazendo uma lição moral, né? E todo mundo fica meio assim, nossa, o Sage fazendo alguma coisa assim, mas o Sage ele tem um plano maligno dentro da cabeça dele, que ele só falou assim, eu vou fazer eles pagarem de alguma forma a minha moeda para eles aprenderem a não acusar ninguém de roubo. E o Eugênio acha que ele vai roubar o relógio, né? Mas enfim, não acontece nada disso. E aí que eu falo pra vocês o quanto o Eugênio é tratado como um alívio cômico, porque na cabeça do Eugênio o Sage vai meio que roubar a loja de relógios, de botar a culpa dos meninos. Sendo que o Sage é tudo formal, tudo sério, ele não ia fazer uma borrada dessa. Ele liga pro pai dele, uma coisa que no livro eu achei, tipo, incrível que aconteceu, dele se aproximar, tentar conversar com os pais e, tipo, ele nunca faz isso. E até então eu não sabia que ele tinha contato com os pais dele. Mas ele entra em contato com o pai dele, explica a situação, o pai dele fica todo feliz que ele tá interagindo, tá defendendo um amigo e tal. E ele fala, olha só, eu vou comprar os relógios, não se assuste com a minha fatura, e eu vou criar um plano aqui. E o pai dele conversando com ele, enfim, eles bolaram um plano lá, o Sage comprou os relógios, que ele avisou até então que ele ia doar esses relógios. Até então a direção da Kings Hall estava sabendo que ele iria doar, mas ele falou que sumiram. Alguém pegou do quarto dele. E não foi o Nicholas, né? Ele também fala que não foi o Nicholas. E aí a direção começou a passar no quarto de todo mundo para poder ver onde estavam esses relógios. Estavam justamente na cama, embaixo da cama dos alunos que acusaram o Nicholas. Então eles passaram uma vergonha ali na hora e tal. E o Eugênio ficou surtando, falou assim, ele roubou o relógio, ele botou a culpa nos garotos e tal. Até que o Sage falou assim, véi, eu não roubei, eu fiz isso e isso e aquilo, relaxa. E tranquilizou o Eugênio, mas é muito engraçado esse momento assim. Porque até os amigos do Eugênio, que são os bombadões lá da academia e tal, levantam o Sage e fica comemorando e tal, e o Sage não gosta de toque físico. Depois, quando o Nicholas descobre que foi o Sage que planejou isso e tudo mais, o Nicholas fala que não fiquei com raiva deles por conta dessa zoação ridícula, realmente eu não me importo. Eu sei que eu sou pobre, eles sabem que sou rico, mas eles falaram isso pra mim e tentarem me diminuir não me afeta em nada. Aí eu sei, tipo assim, e eu fiz tudo isso à toa porque o Eugênio me contou uma mentira, uma fofoca mentirosa. Mas isso serviu pra mostrar pro Nicholas que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa por ele, sabe? Tipo, precisar, eles estão ali. E foi muito bonitinho, porque também tem um momento em que o Nicholas quebra o relógio do Sage e vai consertar, mesmo não dando dinheiro, um relógio muito chique. Ele conserta do jeito dele, e o Sage acaba tendo aquele relógio como o favorito dele, e não tira do pulso nunca mais. Gente, é muito fofo. Beleza. Aí chegamos na fase final, onde que eles estão reunidos lá na tal fogueira, que é a treinadora. E a treinadora pede, cadê, né, as redações que eu pedi a vocês? E, gente, ninguém fez essa redação. Mas eu já sabia que ninguém ia fazer, né? E no final ela pergunta qual é o membro mais importante da equipe, qual é o membro que é indispensável na equipe.
E a treinadora, ela jogou foi uma jogada de mestre, né? Porque antigamente, eu tenho certeza, e ela também, que todos eles falariam que eram eles. Assim mesmo, sabe? Iam falar que eram assim mesmos. E nessa vez, eles apontaram pessoas diferentes. E foi aquela troca muito legal. E a treinadora teve a visão de que agora eles poderiam caminhar como um time, porque eles estavam mais unidos e protegeriam um ao outro, né? Então iriam levar aquilo mais a sério. Para finalizar este vídeo, eu vou dizer para vocês que este livro aqui entregou muito mais do que 6 volumes demoraram para sequer me dar a sombra do que isso aqui entregou. Então, esse aqui é muito bom. Eu dei nota 5. Apesar que eu falei pra vocês que ia falar a parte do Nicholas, né? Gente, tem uns 4 pobres do Nicholas aqui. E a gente entende que ele é um bocó. Sinceramente, ele é muito chato. Insuportável. Não gostei das partes do Nicholas. Eu só li as partes do Nicholas, realmente, por conta que ele, muitas das vezes, por ser um bocó, tipo, não teve desenvolvimento dele nada aqui, tá? Então, tipo assim, muitas das vezes ele era um personagem observador dos outros personagens. Então, assim, contribuía para a narrativa dos outros pods. Mas, assim, história mesmo não tinha mais nada a contribuir, sabe? A gente só sabe que ele é um bocó e que ele é bem mais pobre do que a gente imagina. E fica, assim, no ar a questão da mãe dele, que levanta essa questão de que aconteceu com ele e a mãe dele não fala. E a gente fica com essa dúvida aí, né? A gente tinha que lançar essa dúvida pra gente. Mas, de qualquer forma, este livro aqui, tivemos aprofundamento do Sage, da relação do Aidan com o Harvard, do passado deles dois também, e também da família do Sage. Além disso, por mais que não tivemos um pop do Eugênio, a gente viu um pouco mais a personalidade dele e como ele interage com outras pessoas. A gente sabe que ele não só tem aquele grupo de amigos da esgrima, então foi bem interessante também. Conclusões. Dei 5 estrelas. Obviamente, favoritei, porque esse aqui, eu acho que ele superou os quadrinhos das HQs. Então, assim, entregou muito mais. Agora eu tô esperando sair o 7º volume, ou sair um próximo livro. Eu espero, sinceramente, porque se for pra sair um próximo volume pra me enrolar ainda mais, eu prefiro que saia um próximo livro, sabe? Continua a história em livro, continue em livro. Eu já sei a cara dos personagens mesmo, continue em livro, porque assim, a história anda bem mais, desenvolve bem mais, a gente consegue se aprofundar nos personagens, nas características deles, na escola, no ambiente, do que na HQ, por mais que seja algo muito visual. Mas é muito, muito, muito lento. Então, assim, eu prefiro ler, porque eu perco 20 minutos lendo uma HQ e um dia lendo o livro. Então, assim, um dia, li 300 páginas, mais ou menos, que tem aqui. Quase 400 páginas, 260 e poucas. Então, assim, valeu muito a pena. Então, se você já leu Fancy nos quadrinhos, vá ler Fancy nesse livro, que tá muito bom, vale super a pena, para contribuir para você as histórias. Mas se você ainda não leu e vai começar, comece pelas HQs, porque se você começar por esse livro, você não vai entender nada, vai ficar muito perdido. Então, assim, leia as HQs, eu sei, são 6 volumes, mas é contribuir para a história. É contribuição para a história. Depois você entra nesse livro e aí você está pronto para ficar aqui surfando com a gente pelo mundo de Fancy. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ficou longo, que teve alguns cortes, que eu tive que parar de gravar, enfim. Mas eu consegui gravar, gente. Talvez ele tenha ficado até um pouco mais longo do que o primeiro que eu gravei. Mas era preciso, porque acho que ia ficar bem mais jeitosinho agora, com o roteiro mais organizado, com tudo que eu tinha pra falar em tópicos. Então eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, comenta se você já leu Fancy, se você ainda não leu, se ficou com vontade. Mas me conta aqui nos comentários, manda para um amigo, se inscreva no canal, me ajude também a bater mais inscritos, ao que o vídeo chegue em outras pessoas. Enfim, não esquece de me seguir nas redes sociais, sky.writer_, de conhecer os meus livros por Sky Monteiro, que também vai estar tudo aqui no link da descrição. E eu vou deixar também para vocês o link de todos os HQs em ordem para vocês, e também desse livro, caso vocês queiram ler. Enfim, um beijo. A gente se vê num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de surtar um pouquinho aqui comigo com o Fancy. Um beijo. Tchau!